Eu comecei minha carreira de futurista mais ou menos 8 anos atrás, quando eu tirei um sabático de 1 ano e queria entender como que eu poderia linkar um novo step de profissão junto com prazer e futuro, porque eu sempre fui apaixonado por filme de ficção científica. E quando eu fui para a Singularity, ficou muito factível para mim que eu conseguiria trazer o futuro para o presente e utilizar de elementos de abundância para conseguir transformar a vida das pessoas com inovação, porque inovação para mim é tudo que muda comportamento. Então isso ficou muito claro para mim. Dentro dessa jornada, eu fui para o Singularity, onde eu tive todos esses conceitos de inovação. Fui para o INSEAD para entender como funcionava esse tipo de comportamento na Europa. Fiz 2 cursos na Disney, no Disney Institute, para entender como inovar com encantamento. E fui para Harvard para entender quais eram os templates de inovação dos Estados Unidos. Aí, juntando tudo isso e alguns cursos que eu fiz no Brasil de futuro, na Perestroika, eu comecei a me capacitar como futurista. E hoje eu sou um futurista corporativo, porque, na verdade, o que eu faço? Eu olho oportunidades de futuro até 2050, dentro de uma cadeia de valor, dentro de um negócio, dentro de uma indústria, trago para o presente, faço o pequeno, deu certo, vira produção. Isso deu certo, pode ser um produto, pode ser uma metodologia, pode ser um novo comportamento. Deu errado, ótimo, porque eu errei rápido e errei barato. E aí isso vira lições aprendidas. Então, meu mundo é esse: olhar para o futuro, ver tendências, trazer e factibilizar. Tá. O nosso comportamento a curto prazo, nos próximos 5 a 10 anos, eu acredito que ele vai ser muito focado em inteligência artificial. A gente está começando a ter um entendimento que a inteligência artificial veio para nos ajudar nas rotinas do dia a dia. Então, o que é isso? A gente está começando a perceber que a gente não quer mais fazer operação. A gente quer usar o nosso capital intelectual para estratégia, para decisão. Então, a gente vai começar a olhar a nossa rotina e tudo que for mecânico, a gente vai pedir ajuda de uma inteligência artificial ou de um robô para fazer aquilo. Então, a nossa vida ela vai ser muito mais implementada com assuntos de decisores, onde eu uso mais o meu capital intelectual e a mente, ao invés de processos manuais. Então, eu vejo que essa é a grande tendência do momento. Tem um grande exemplo de um banco americano que ele administra grandes fortunas. Tinha um analista que vasculhava a vida do dono da fortuna para entender como criar uma estratégia de investimento. Hoje existe uma inteligência artificial que mapeia o comportamento desse investidor em rede social, em vários aspectos, cria algoritmos e aí, por exemplo, essa pessoa, esse investidor, ele quer ter mais um filho e quer que a fortuna fica igual para todos os filhos. Então a inteligência artificial começa a produzir algoritmos e modelos de investimento para garantir esse novo entrante na família. Hoje a gente tem também inteligência artificial ligada com reconhecimento de imagem na indústria de doce, por exemplo, na indústria alimentícia. Quando um biscoito sai num formato diferente, tem uma câmera que verifica a forma, com uma inteligência artificial que reconhece o padrão, se está certo, continua, se está errado, tira. Então a gente começa a entender que a gente tem fatos de inteligência artificial, não só para o ambiente cognitivo, onde eu tenho que usar uma estratégia, mas sim no ambiente onde eu tenho que ter uma operação. A alimentação hoje é uma grande ponta do iceberg para a gente começar a trabalhar com inovação. Vale lembrar do Impossible Food, que é uma carne de laboratório amplamente difundida nos Estados Unidos. Ela utiliza só elementos naturais, proteínas naturais, e não usa nada químico. Então, o que acontece? Quando você olha o primeiro recorte para essa inovação, você pensa no vegetariano, no que tem restrição de carne. Mas quando você olha isso no ambiente global, você vê que no Japão não tem vaca, na Índia tem muita gente que precisa comer. Então, você começa a entender que essa inovação não atende só um recorte, um status, um pedaço de uma população. E sim, ela é disruptiva de uma forma que pega uma cadeia de pessoas e muda o comportamento. Com isso, eu ajudo a camada de ozônio, eu consigo trazer uma alimentação saudável para um grupo de uma população. Então, quando a gente olha para esse lugar, a inovação está chegando no ambiente alimentar. Quando você olha para o outro lado da impressora 3D para comida, hoje a gente tem um grande ambiente que está se desenvolvendo para a impressora 3D, hoje amplamente difundido para muffin, bolos e para pizza. E tem um super caso da Barilla, que já desenvolveu um protótipo de uma impressora 3D de macarrão. Então você começa a abrir vários lados de uma nova cadeia de valor. Será que agora eu tenho que comprar um macarrão ou eu tenho que comprar um insumo para preparar o macarrão em si dentro da minha casa?
Aí você começa a fazer a resiliência. Será que essa máquina fica na minha casa? Ela fica no supermercado ou ela fica no meu condomínio, já que eu penso em algo colaborativo? Então, o ambiente de comida ele está se transformando cada vez mais pensando em exponencialidade. As cidades inteligentes, sim, serão muito mais legais. A gente consegue entender que a cidade vai acompanhar o cidadão. Com a tecnologia mobile, hoje eu consigo trazer informações ultra personalizadas para cada indivíduo. O que isso significa? Eu estou dirigindo o meu carro, dali 5 quilômetros tem um congestionamento, aconteceu um desastre, o carro com seus sensores, o meu mobile já vai me avisar daquilo. A grande ponta do iceberg que a gente pode falar aqui de São Paulo, por exemplo, é o Zona Azul Digital, que hoje é o primeiro elemento que eu consigo trabalhar dentro do meu aplicativo do carro, do meu aplicativo do celular. E eu começo a me conectar com a cidade inteira. Hoje, se você for ver, o carro ele é todo sensorizado. Eu consigo fazer com que a cidade converse com o indivíduo conforme ele vai trafegando. E você, por exemplo, tem casos de Austin, no Texas, onde a cidade vai acompanhando a pessoa. Então, a cidade tem um aplicativo específico, ela traz informações de melhores rotas, de oportunidades de negócio. Então, a cidade começa a ser uma ferramenta de apoio para o cidadão, vendo também que a gente está passando por uma questão de mobilidade muito forte, né? As pessoas estão começando a ter o tasting de novos tipos de locomoção. Hoje, o carro está ficando um objeto obsoleto, né? Então, uma cidade inteligente, ela vai trazer para o usuário qual que é o melhor momento de locomoção dentro da jornada da vida desse cara. Legal. O impacto dessas inovações sobre o trabalho do futuro, eu acredito que vai ser muito positivo, porque nós vamos viver mais 100 anos aqui, isso é certeza. Com nanotecnologia e novos alimentos inteligentes. Então, nós vamos ressignificar a nossa profissão. Eu acredito que as novas tecnologias vão trazer um novo panorama de trabalho para a gente. Então, por exemplo, a gente sempre fala, o atendente de telemarketing vai morrer. Não, ele vai ser ressignificado. Hoje, com tantos robôs de comunicação, ele vai colocar um chapéu de um especialista e vai desenvolver o storytelling. Um médico, o médico anestesista, ele vai continuar estudando anestesia, mas quem vai executar um robô com inteligência artificial? Ou ele da casa dele com um robô onde ele consiga fazer a operação da casa. Aí quando você olha que hoje já existem robôs que imitam o movimento humano, principalmente na área alimentar, você consegue entender o quê? Que o cozinheiro vai existir, o cozinheiro vai continuar fazendo parte do negócio, só que ele vai acabar sendo um cara que vai lá para a Amazônia pesquisar a formiguinha para a gente comer e trazer um taste diferente, mas quem vai executar um robô. Então a gente começa a ver que o ser humano, mais uma vez, como eu te disse, a gente vai usar muito mais o nosso capital intelectual ao invés da nossa força física dentro da nossa trajetória. Por isso que eu acredito que as profissões não vão acabar, vão ser ressignificadas. Primeiro, qual dica que eu daria para o meu filho para entrar nesse mercado de trabalho do futuro? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma consciência, e isso me incomoda muito, do formato de escola que nós temos hoje, que é igual uma fábrica, né? O aluno chega na escola, toca o sino, ele entra, toca o sino, ele muda de aula, ele vai com uma roupa igual a todos os colegas. Então, assim, é um padrão, né? Ele é feito em série. Então, acredito que a gente tem que começar a mudar o nosso estilo de educar. Tem que ser algo mais livre, onde não reprima a criatividade do aluno. Eu daria a dica para estudar inteligência artificial, tá? Novas leis, então a lei de privacidade, a lei de entrega com drone. Então acredito que esse lugar a gente vai começar daqui para frente a ter mais impacto, porque são elementos que estão entrando na nossa vida. A gente precisa se preparar. Então, eu acho que inteligência artificial e uma pessoa estando ligada com as leis, eu acho que isso é uma grande profissão do futuro e é o que eu indicaria para o meu filho hoje. Posso. A indústria 4.0, ela veio para tirar a gente de um lugar mais passivo quanto à indústria, né? Então, o que significa isso? A utilização de sensores, a utilização de inteligência artificial para melhorar a produção, né? Então, você começa a ter uma produção inteligente. Você começa o que a indústria 4.0, ela pense não só dentro da empresa, mas pense nos stakeholders que estão participando. E tudo isso com um processo inclusivo de comunidade, um processo de tecnologia de ponta. Então, a indústria 4.0, ela ajuda não só o investidor e o dono da indústria, mas sim a comunidade como um todo. Isso se apoia na tecnologia exponencial, é aquela coisa. A indústria vai deixar de ocupar um espaço
de lucro, ela vai ocupar um espaço também de otimização de processo, otimização de vida, tudo com essa tecnologia que está aí na nossa mão, robótica e inteligência artificial. Você olha para a Nespresso, que é um grande exemplo disso, né? A Nespresso, ela começou a mudar o seu jeito de entender e se tornar a indústria 4.0 quando ela começou a ter movimentos rápidos. Uma empresa que começou lá atrás sendo disruptiva e inventando um novo jeito de a gente consumir café. Ela teve um movimento rápido e percebeu que tinha uma forma de uma entrega diferente de um produto que era commodity naquele momento. Então as pessoas ficaram com o issue de ter uma ou duas máquinas em casa. Logo depois, que ela estava super estabelecida, ela teve um problema com cápsulas, onde teve um awareness da sociedade em que a cápsula que eu jogava no lixo tinha alumínio e tinha um café. Ela fez um movimento rápido, entendendo como a indústria 4.0 pode melhorar o ecossistema. Fez um movimento rápido e criou um padrão de sustentabilidade, um processo que hoje é benchmark para o mundo inteiro. Logo na sequência, ela perdeu as patentes das cápsulas. Então, o que ela fez? Ela juntou um grupo rápido, de pensamento rápido, começou a entender como que seria o modelo de negócio que ela poderia ter o cliente no centro e usar de tecnologia para trazer novos produtos para o mercado. Então, ela usa hoje inteligência artificial para trazer o quê? As próximas coleções de cápsulas. Já que ela perdeu a patente, ela tem que trazer o diferencial para o consumidor. Então, acredito que a Nespresso é uma empresa que consegue olhar para o ambiente externo e trazer melhorias sempre com o cliente no centro, tá? Que nem necessariamente são tecnologias, são inovações de mudança de comportamento dentro de uma cadeia ou do modelo de negócio que já existe. No entanto, para conseguir manter a longevidade no mercado, ela mudou o jeito de vender máquinas. Hoje, quando você vai numa loja, você não precisa comprar uma máquina à vista. Você paga uma mensalidade, aquela máquina é sua no final de um período. Então, você começa a perceber que as empresas que estão dando um passo para frente, que estão sobrevivendo, são empresas que olham para o cliente, que usam informações, big data e o cliente no centro. Então, a gente está vivendo pós-consumidor. O que é isso? Você lança uma inovação, o consumidor começa a pedir inovação em cima daquilo. É muito interessante, porque aí a sua empresa não fica parada, ela não deixa um produto morrer para lançar outro. Um grande exemplo disso é a BlackBerry, né, que esperou o produto realmente morrer, porque foi um biguista. Quando foi lançado o iPhone 1, ele olhou só para dentro de casa para os consumidores dela. E que saiu na pesquisa, que os consumidores dela não queriam ter celular que tivesse a tela engordurada. E hoje, com a difusão da tela touch, todo mundo tem um celular com tela engordurada e segue o baile e o mundo continua o mesmo. Então, as empresas que são umbiguistas, que só olham para dentro de casa, ou que vêem um futuro e não tem um movimento rápido, morre. Blockbuster é um exemplo disso. Foi disruptivo lá atrás, você mudou o modelo de negócio, você pagava antes e entregava a fita depois. Ela viu o Netflix entregando o DVD pelo correio, ficou quieta. Viu a transformação em plataforma, ficou quieta, morreu porque ficou acomodada. Então, você tem dois exemplos de empresa que, para entrar na indústria 4.0, tem que mudar comportamento cultural. Então, você vê a BlackBerry, ela foi um biguista, olhando só para dentro de casa, não olhou para o consumidor como um todo, e a Blockbuster, que não se incomodou com a mudança do futuro do negócio. Não falamos de blockchain. Vamos falar de blockchain Vamos. um pouquinho primeiro, aí de startups. Legal, blockchain me apaixona. Blockchain é startup, eu acho. Vamos lá. Blockchain me apaixona muito, por quê? Porque a gente, quando a gente age com pensamento rápido, a gente pensa no Bitcoin e em criptomoedas. Mas para mim tem um grande caminho a se desenvolver com o blockchain. Blockchain, se você para e começar a fazer resiliência em liberação de passaporte e em vistos, imagina se você conecta o mundo inteiro dentro de uma plataforma de vistos e de passaporte. Você não precisa mais levar um documento. Você chega na entrada do país e já tem uma releitura de reconhecimento facial e toda a informação já está validada por vários stakeholders que têm a informação quente. Hoje eu tenho um chip de NFC na mão direita para fazer pagamentos. O que é um chip de NFC? Eu fiz um implante de um chip na mão direita, é um chip de frequência, onde eu consigo colocar numa máquina de pagamento, num POS, fazer pagamentos, autorizar, abrir uma porta, ligar um carro. Então, imagina no blockchain. Você tem isso? Eu tenho. Por que eu fiz esse implante de um chip NFC? Dá para ver? Se chegar perto, dá. Ou assim, ó. Não, assim tá bom, dá pra ver.
Falando do blockchain, que é uma tecnologia que eu sou muito apaixonado, quando a gente pensa em primeiro momento, a gente lembra só de criptomoedas e de Bitcoin. Só que, na verdade, a gente tem um caminho muito legal para perseguir. Então, imagina no modelo de negócio de vistos e de passaporte, onde você tem uma cadeia de valor que o blockchain consegue fazer autorizações quase que automáticas. Então, você pede um visto eletrônico e em segundos ele já está disponível para você na entrada do país. E quando você fala de eleições também, é um processo super seguro. Hoje ninguém conseguiu quebrar a segurança do blockchain. Então, eu acredito que o blockchain vai começar a ser utilizado para as questões do nosso dia a dia de maneira muito prática. A gente está entrando num conceito onde o consumidor quer saber o tracking de onde vem o alimento. Que é a situação mais apta para ser utilizado o blockchain, saindo da fazenda, o alimento chegando na sua mesa, você tendo o tracking totalmente confiável. Então, eu acredito que no nosso mundo real e na utilização até 2050, falando assim, mundo e Brasil, eu tenho quase certeza que a gente vai utilizar ele para as questões do nosso dia a dia. Quanto a criptomoedas, a gente tem um embate do Banco Central de cada país, fora o lastro, fora as questões da volatilidade da moeda. Então, acredito que ele vai começar a entrar num segundo step, no segundo momento dentro da cadeia. Aí, realidade Brasil, a gente está estudando muito blockchain para diminuir o custo de servir na cadeia de valor. O que isso, no final do dia, é? Hoje, a gente tem poucas pessoas, tem uma grande parte do brasileiro que não é bancarizado. Será que a gente não consegue bancarizar com um preço muito mais barato, em comunidade, usando o blockchain? Então, o blockchain vai ter esse novo recorte. Eu fiz um implante de um chip NFC, que é um chip de frequência curta, onde ele está na minha mão direita, eu faço testes em POS, em rede fechada, para pagamento, onde eu... O que é POS? Desculpa. Aquelas maquininhas de cartão. Tá? Então, eu encosto o meu chip na maquininha de cartão e ele faz o pagamento. Eu consigo ter autorização. No Brasil? No Brasil, em rede fechada, eu consigo fazer isso, em teste, em ambiente de teste. Ambiente de teste, eu consigo ligar carro, eu consigo ter interação com equipamentos. Só que imagina a exploração desse chip em outras dimensões. Por exemplo, hoje, quando você abre uma conta num banco, demora no mínimo 7 dias para você ter um cartão na mão para você começar a ativar e fazer saques da sua conta corrente. Imagina só, dentro dessa cadeia de valor, eu já começo errado porque eu imprimo plástico, um cartão. Eu demoro 7 dias para entregar na sua casa, gasto carbono no delivery. Depois você tem que ligar para uma central de atendimento para destravar esse cartão. Então imagina se você já sai da agência bancária escolhendo a sua forma de autenticação. Então, por exemplo, para mim é melhor a íris. Então, você coloca lá e faz a leitura da íris. Não, para mim é melhor o chip intramuscular. Vou lá e coloco o chip. Então, você tem uma destruição e uma otimização da cadeia do valor. E para o cliente, ele já sai transacionando na agência. Então, isso é o primeiro impacto. Segundo impacto, na indústria financeira. Segundo impacto, na indústria da saúde, que tem desse chip. Se foi atropelado sem carteira, conseguem rastrear qual que é seu tipo sanguíneo, onde você mora, o seu convênio, qual a medicação que você não consegue tomar. Então, a gente está começando a entrar nesse lugar de ter um depara de uma informação sua numa nuvem. O primeiro impacto, você fala, nossa, eu vou ter algo estranho no meu corpo. O mundo já tem algo estranho no corpo faz tempo. Quem usa óculos usa um wearable. Meu pai tem um marca-passo. Né? Mulher já usa chip para controle de hormônio há muito tempo. O DIU já existe há quantos anos? Então, a gente vai começar a exponencializar esse lance de colocar cada vez mais equipamento no corpo. Eu uso na Lelo testes, na empresa que eu trabalho, para tirar papel da impressora. Então, eu tenho uma autenticação, coloco minha mão na impressora, saio a impressão, abro a porta da minha casa ou a porta da área que eu trabalho. Então, você começa a ter o quê? Deparas de autorização que estão no seu corpo dentro de uma nuvem. Porque no final... Começa a ter depara, agora bateu mesmo. Perdão, querido, perdão. Começa a ter depara. Tá. Aí você começa a ter depara das suas autorizações para o mundo. Então, significa o quê? Que você tem um código que está na nuvem que você vai transacionando conforme você vai conectando sua mão. E aí o grande lance dessa história, por que eu coloquei o chip, foi para entender o melhor uso da experiência. Será que é aqui na mão mesmo? Será que é no cotovelo? Então, dentro de uma jornada de vida, eu tento fazer uma resiliência de utilização para pagamento ou autorização. Vou num show, preciso levar o celular, ou QR Code, ou papel? Não, tem uma leitura aqui. Então, você começa a pensar dentro de uma storytelling o uso dessa tecnologia. Eu coloquei esse chip numa feira de inovação que teve no Rio de Janeiro.
É uma empresa de São Paulo que produz esse chip, ele é no formato de um arroz, você insere ele como uma agulha de piercing, se você quiser retirar, você faz um corte num dermatologista e está tudo certo. A empresa chama Implant Party, ela participa de várias feiras de inovação oferecendo esse chip para implante. É uma startup? É uma startup, ela fica no interior de São Paulo. O pulo do gato dessa startup é que ela criou robôs que atuam em hospitais. Então, ela tem um grande lance de testar o relacionamento humano e hospitalar via chip. Por quê? Porque esse robô ele pode ter uma resiliência de ajudar o enfermeiro, mas ele pode ser um home care em casa. Então, essa startup ela começou a desenvolver esse chip justamente para fazer conexão com os robôs, que é a linha de produção dela mesmo. Tá. Na verdade, esse chip ele não tem geolocalização. Tá? Existem outros chips que são colocados em personalidades que têm geolocalização para conter sequestro em animais, mas esse daqui é apenas um meio de pagamento. Quando você entra na seara de falar de segurança da informação, a gente está começando a viver um momento, e em função das crises que nós tivemos com redes sociais e com roubos de informação, a gente vai ter muito mais cuidado e a gente vai ser muito mais amparado nessa troca de informação. O que isso significa? Ficou claro que a gente tem tatuagem digital, não dá para seguir, apagar e tudo mais. As informações elas vão ser tratadas como dinheiro do futuro. Tem tendências de 2025 que tratam que a indústria de telecomunicação vai usar essa informação para te dar um device. Então, o que isso significa sendo literal? Você vai comprar o celular, você não vai pagar nada, mas você vai dar a sua informação das 8 às 18 horas para a empresa de telefonia e aquilo vai ser o seu pagamento pelo celular. Então, você começa a entender que a informação, dentro de um determinado critério de privacidade, vai ser o dinheiro do futuro, como os dados para uma grande empresa vai ser. Então, imagina que essa resiliência para a pessoa física. Claro, criar um Big Data, criar uma inteligência artificial, melhorar os algoritmos dos nossos comportamentos de compra. Para as empresas é muito importante saber como que é nosso tráfego, como que eu me comporto dentro de um ambiente de consumo. Se eu entro numa loja e compro efetivamente aquele equipamento ou aquela roupa dentro da primeira experiência, ou se eu volto para casa e efetivo a compra no e-commerce, se a loja consegue me puxar em determinados momentos, qual o momento que eu estou na televisão, fazendo dupla tela. Então, você começa a informação de ultra personalização do consumidor. Por quê? Quando ele percebe que eu vou, por exemplo, trocar de óculos, porque eu não estou mais utilizando óculos ou eu não tenho mais uma informação, ele consegue ter uma curiosidade de eu não estar utilizando algum produto, algum elemento, ele já começa a me bombardear com informações para compra, ou para troca, ou para uso. Então, você começa a ver que o comportamento, e você usa tudo com sensores, né? Então, você começa a perseguir o seu consumidor. Falando de cidade conectada, cidade inteligente, esse é um outro pedaço da cidade conectada, onde as lojas vão seguindo o consumidor e não o consumidor seguindo as lojas. Impossible Food é uma startup do ambiente de alimentação americana. Ela desenvolve carne de laboratório. Quando a gente fala isso de carne de laboratório, dá uma sensação que é uma carne, um monstro. Não, ela utiliza 100% de elementos orgânicos, como aminoácidos, gordura de coco. Ela tem só um elemento que é como se fosse uma levedura, que ela consegue simular o elemento que leva o oxigênio para o sangue. Então, essa carne, ela não leva no gosto para você nenhum momento para grão de bico, para elementos tradicionais de um hambúrguer vegetariano. Ela é uma carne mesmo, ela sangra, ela tem uma textura, é uma tecnologia 100% que não utiliza elementos animais. E aí, quando você faz a resiliência na cadeia de valor dos alimentos, você vê, então você pega uma grande fatia que está aumentando, que são os vegetarianos e os veganos, você satisfaz esse grupo, só que quando você olha para o ambiente exponencial, você vê que, por exemplo, na China não tem vaca. Então, será que a gente não pode levar esse produto para o consumo japonês? Tanta gente querendo comer na China, a dificuldade de construir comidas, né? A gente trabalhando com vários elementos de nanotecnologia e tudo mais. Impossible Food pode entrar nesse lugar. Brasil, poxa, a gente consegue fazer dessa carne outros elementos para massificação no Brasil.
como carne moída. Então você começa a entender que esses alimentos do futuro não tem só uma pegada fragmentada, ela tem uma questão de abrangência, de amplificação global, de ajudar em grandes tendências globais, como diminuição da fome, levar novos elementos naturais para comunidades que não têm acesso. Então você começa a entender como um modificador dentro de uma rotina, né? Dentro de um conceito de vida. Tá, tem uma startup que eu gosto muito porque ela muda comportamento e ela chega na família, que é o seguinte, tem uma startup que chama Eats for You. Como que ela funciona? O empreendedor dessa startup ele fez uma resiliência dentro de uma cadeia de valor de consumo de alimentação na hora do almoço. Ele percebeu que tinha muito executivo que não queria mais comer em grandes restaurantes, grandes cadeias. E percebeu que tinha um grande público de mulheres que faziam marmitas e que não tinham recorrência e que elas, na sociedade, sustentavam o lar. E elas não poderiam receber alguns meios de pagamento porque elas eram pessoas físicas, não eram pessoas jurídicas, não tinha CNPJ. O que essa pessoa fez? Ela criou um hub, um simples aplicativo, onde ela conectava as donas de casa que queriam ter um trabalho e validava com os executivos. E o executivo faz a compra da marmita pelo aplicativo, a marmita é personalizada conforme o avatar da dona de casa e ele retirava isso dentro do próprio prédio que ele trabalha, porque tinha um truck food e uma bike que ele ia lá e retirava. Então isso foi muito bacana, porque você otimizou duas cadeias de valor. Em São Paulo, ele tem em Alphaville, tem no Morumbi, tem em alguns shoppings da cidade, tem em Goiânia e está expandindo para a Zona Oeste de São Paulo. Então, assim, o que acontece? Ele modifica um ecossistema que existe, ele gira um dinheiro na comunidade em cima de uma necessidade específica de um recorte social. Então, ele junta dois modelos e traz o quê? Abundância. Então, a necessidade de comer diferente, a necessidade de trabalho. Então, isso é muito bacana numa startup. Startup que não só está lá para criar uma tecnologia, e sim para mudar o comportamento, porque a inovação, no final da história, é 90% comportamento e 10% tecnologia. Então, quando você muda a vida das pessoas, otimizando, aí sim é inovação.